Fala Dev, beleza? Você está no Dev Class com o Ricardo. E nesse vídeo eu vou estar ensinando a você a como restaurar as configurações dos seus programas após você formatar e reinstalar o seu Windows. Uma das coisas mais chatas que a gente tem na reinstalação do sistema operacional é ter toda a configuração dos programas que nós já utilizávamos, que já estava definido, como temas, como tamanhos de fonte, tipos de letra, atalhos, extensões e diversas outras configurações que você pode ter nos seus programas, ter que sair refazendo todas essas configurações novamente. Isso às vezes demanda até mais tempo do que a própria reinstalação do sistema. E eu vou estar ensinando a você nesse vídeo como fazer isso de uma forma muito mais simples e descomplicada e com apenas um comando no seu terminal. Se você ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar ensinando a você. Desde já, caso você ainda não seja inscrito no canal e tenha gostado dos vídeos que eu tenho postado, convido você a estar se inscrevendo no canal, que você ative o sininho das notificações para ser notificado dos próximos vídeos quando eu postar. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa estar considerando ele relevante e divulgando ele para outras pessoas, para outros devs. Compartilhe esse vídeo com outro amigo seu que também vai gostar dessa dica. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. Recentemente eu precisei formatar o meu computador e depois que eu instalei o Windows, o que eu fiz? Eu executei um comando, um script que eu tenho de linha de comando no terminal, executei o mesmo, depois eu instalei os programas que eu uso no dia a dia e após a instalação dos programas, todos eles já estavam com suas devidas configurações, seus temas e prontos para serem utilizados. E é isso que eu quero estar ensinando para você, a como estar criando esse script, como identificar para achar onde esses programas guardam as suas definições de configurações e ensinar você também a criar um script para estar restaurando essas configurações após a reinstalação do seu sistema operacional. Existem muitas formas de você estar fazendo cópia de segurança das informações do seu computador. Algumas ferramentas são pagas, outras são gratuitas, e nesse vídeo eu vou estar ensinando a você a como utilizar o Robocop para o Windows, que é uma ferramenta nativa do Windows, para estar realizando essa operação. Se você ainda não conhece a ferramenta Robocop, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card desse vídeo, onde nesse vídeo eu ensino você a como estar utilizando essa ferramenta para fazer backup dos seus arquivos de documentos, seus projetos e qualquer arquivo e pasta que você também queira estar fazendo sincronização, ou seja, manter tanto os dados da pasta de origem quanto da pasta de destino sincronizados, de forma que quando houverem alterações, você possa facilmente sincronizando origem e destino, mantendo ambos atualizados. Caso você ainda não conheça a ferramenta, Robocop quer dizer Robust File Copy para o Windows. É uma ferramenta nativa do próprio Windows, onde através dela, via linha de comando no PowerShell, você vai poder estar realizando cópias de uma pasta de origem para uma pasta de destino. E ele já vai copiar todas as propriedades dos arquivos, todas as questões de segurança, fazendo com que esta ferramenta venha a ser uma ótima opção gratuita para você estar realizando cópias dos seus arquivos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse material, onde através desse material, além das definições que a gente vai aprender de script, também tem aqui o link da documentação da ferramenta Robocop, onde você pode estar acessando e vendo toda a documentação dela. Aqui no material eu também separei alguns parâmetros que eu utilizo, que a gente vai estar utilizando, e aqui a descrição de cada um deles. Eu não vou falar sobre eles porque eu já falei no outro vídeo, então para esse vídeo não ficar muito extenso, você pode estar conferindo no vídeo anterior. Aqui são exemplos de alguns programas que eu utilizo no meu dia a dia, onde cada programa que nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o Visual Studio Code, que eu uso para editar código, eu tenho o Insomnia, que eu uso para fazer requisições HTTP, eu tenho aqui o Typora, onde eu uso para fazer algumas partes de documentação, o Debiv é minha ferramenta para sistema de gerenciamento de banco de dados, tenho o próprio Android Studio, o OBS Studio, eu tenho aqui o Windows Terminal com PowerShell, eu tenho o Spanso, que é uma ferramenta que eu uso onde eu uso snippet de teclado, cada combinação de tecla que eu uso, ele já escreve conteúdo para mim, e cada ferramenta dessa
ela vai ter as suas configurações, os seus temas, extensões, no caso do Visual Studio Code, snippets, né? O Insomnia eu tenho configurações, temas, plugins, tem muitos plugins que eu utilizo nele. Eu tenho aqui as minhas próprias requisições que são feitas. Então cada programa tem a sua particularidade de configuração e você ter que, após reinstalar o computador, ter que redefinir tudo isso, dá muito trabalho. Alguns programas, como o próprio Visual Studio Code, ele tem uma ferramenta agora que ele permite sincronizar com a conta da Microsoft ou com o GitHub as extensões e configurações do mesmo. O Insomnia, por sua vez, tem a opção para estar exportando todas as suas requisições, mas a parte de configuração, de tema, de plugins, ele não faz o exporte. E assim outras ferramentas também, em algum momento ela deixa de fazer uma coisa ou outra. E eu vou estar mostrando para vocês aonde que esses programas salvam as informações de configurações deles. Baseado nessas informações, você vai poder estar identificando a pasta dos programas que você utiliza, onde que ele pode também estar guardando essas configurações, e você poder também estar fazendo a cópia de segurança das configurações dos seus programas. Essa parte de investigação do local onde as informações do programa ficam armazenadas, no começo ela pode ser um pouco trabalhosa para você, porque você vai ter que identificar elas. Mas depois que você identificar e você salvar essas informações no arquivo de script, você não vai ter mais o trabalho de estar fazendo isso. Você apenas vai precisar estar adicionando novos programas caso você passe a utilizar um novo programa. Então aqui no Windows eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa operação no Windows. Mas para você ter uma ideia, eu antes de estar utilizando o Windows na versão 11, eu estava utilizando o Linux. E eu consegui trazer do Linux todas as configurações que eu tinha lá, que eu usava esses programas que eu mostrei para vocês, do Insomnia, do Debeaver, do Visual Studio Code, todas essas ferramentas, eu peguei essas configurações de um outro sistema operacional e eu consegui colocar elas aqui no Windows, apenas copiando os arquivos lá e colando nas devidas pastas aqui no Windows. Então você pode observar que além de você poder estar restaurando essas cópias, você pode inclusive até mesmo levar ela para um outro sistema operacional, caso você decida modificar. É óbvio que pode ocorrer exceções, pode acontecer de algum programa que você use, de você não conseguir localizar a pasta dele, ou até mesmo no caso extremo desse, de troca de sistema operacional, de ele não ser compatível em algum momento. Mas para você ter uma ideia, até os históricos de comando que eu digitei no meu terminal lá no Linux, eu consegui trazer aqui para o Windows. Então a investigação consiste em você estar identificando nessas duas pastas, no appdata/local e appdata/home, as pastas dos programas que você utiliza. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Insomnia, e vamos supor que eu queira agora fazer a cópia das configurações dele, e eu quero estar salvando essas informações. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no explorador de arquivos, eu vou procurar aqui no meu computador, na unidade C, eu vou procurar aqui a minha pasta de usuários, aí eu vou ter aqui a minha pasta de usuário, que é Ricardo, no meu caso, você vai usar a pasta que está no seu nome, aí. Aqui eu estou com a opção para ele mostrar todos os arquivos, né, inclusive os arquivos ocultos, e você vai localizar a pasta chamada appdata. Caso ela não esteja aparecendo para você, é porque a opção de exibir arquivos ocultos pode estar desmarcada. Então, por exemplo, se eu desmarcar aqui, você vai observar que a pasta appdata ela não está aparecendo. Então você vem visualizar, pede para mostrar os itens ocultos, e aí a pasta appdata vai aparecer. Então vamos abrir aqui a appdata, e aqui dentro de appdata você vai ter local e home. Tem esse local low, mas a gente não utiliza essa pasta, tá? Então como é que começa a investigação? Você começa aqui no local, no caso o nome do programa que eu estou querendo investigar é o Insomnia. Então eu vou procurar ver se eu tenho alguma coisa do Insomnia aqui. Eu abro a pasta, e aqui eu posso observar que eu estou vendo que a própria instalação do Insomnia ela está aqui. Quando dentro da pasta eu tenho um executável do próprio programa, não é aqui que ele está guardando as configurações dele. Então eu devo voltar aqui no appdata e eu vou atrás da pasta home.
E aqui no Home, navegando pelas pastas, você vai ver que tem aqui o Insomnia. E aqui você vai ver que ele já tem bem mais informações. Ele tem aqui observações de dicionários, de índices, e tem vários arquivos. E nesses arquivos aqui é onde vão estar todas as configurações que o Insomnia utiliza. Inclusive aqui, ó, plugins. Então todos os plugins vão estar aqui, ó, que são utilizados. Então é assim que eu faço para estar identificando os locais onde os programas guardam suas configurações. Se nós voltarmos aqui, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter aqui o Code, ó, é o Visual Studio Code. Então eu sei que aqui é onde o Visual Studio Code guarda todas as configurações dele. O Debeaver Data é onde o Debeaver guarda as configurações dele. O que mais nós temos aqui? O Spanso é onde ele guarda aqui a informação dos snippets dele. Então a grande maioria você vai achar dentro da pasta Home, mas vai haver algumas situações específicas que você vai precisar também capturar da pasta local. Então eu tenho aqui, por exemplo, do BitTorrent que eu utilizo, do próprio Typora, do VLC. Então aqui basta que você identifique qual é o programa que você quer estar copiando as suas configurações, e aqui basta que você faça o seguinte: para o Insomnia, você vem aqui, ele vai montar aqui todo o caminho para você, você vai copiar esse caminho e aí depois você vai colar no arquivo de script que eu vou estar mostrando para vocês logo mais na sequência. E você, como desenvolvedor, você também pode precisar ter que salvar algumas outras pastas, como por exemplo, se você usa AWS, aqui vai ter algumas configurações da AWS. Se você utiliza o Java com o Maven, aqui no ponto M2 você vai ter todos os pacotes que você já baixou do Java. Aqui no SSH vai ter todas as definições de SSH que você já tem configurado, as chaves que você já gerou, os hosts confiáveis. Aqui no ponto VS Code, aqui direto na sua parte de usuário, aqui são todas as extensões do Visual Studio Code que você já instalou. Então, alguns outros arquivos e pastas você vai precisar pegar diretamente aqui na sua pasta do seu usuário. Voltando aqui para o nosso material, uma vez que eu já sei o local onde os programas guardam suas informações, basta agora que eu crie meu arquivo de script, que vai ter todos esses caminhos já guardados, para que quando eu executar esse arquivo, ele possa estar realizando a cópia de segurança dessas informações para mim. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês agora como fazer para criar esse script de backup das configurações. Esse aqui é um exemplo de um arquivo de script que eu criei, que a gente pode estar utilizando ele, e ele pode ser o seu ponto de partida. Então eu vou pedir para copiar aqui ele. Nós vamos vir aqui no Visual Studio Code, porque fica melhor de a gente visualizar. Aqui eu estou na pasta temp, eu vou pedir para criar um novo arquivo, que eu vou chamar de backup config.bat. Não pode esquecer essa extensão, a extensão BAT, que é a extensão de arquivo de processamento em lote aqui do Windows. E aí eu vou estar colando aquele script, e agora eu vou explicar aqui para vocês o conteúdo aqui do nosso script. Então aqui primeiro eu tenho esse @echo_off, que ele desliga aqui a saída que os comandos emitem, e apenas mensagens que eu quiser que ele mostre com eco vão ser apresentadas no terminal. Então aqui eu criei algumas variáveis, sendo a primeira parâmetros, que são todos os parâmetros que vão ser executados durante as cópias dos arquivos. O /me é para ele poder fazer um espelhamento, de forma que se eu acrescentar novos arquivos na origem, ele vai acrescentar no destino, e se eu remover da origem, ele também vai remover do destino. O /mt é para ele usar múltiplas threads durante as cópias, ele vai usar o padrão de 8 threads aqui. O /w de wait, ele vai esperar 10 segundos, caso ocorra alguma falha, ele espera 10 segundos, e para ele poder fazer uma nova tentativa de cópia. O /r de retry, de retentativas, quer dizer que ele vai fazer 3 tentativas caso aconteça algum problema. O /np de no progress é para ele não mostrar o progresso ali durante as cópias, porque todo o retorno desse processamento vai ser direcionado para um arquivo de log, então não tem por que ele estar fazendo progresso da operação durante as cópias. Aí aqui nós temos a variável user directory, aí aqui é importante você colocar o nome da sua pasta de usuário. Você vai ter aqui a pasta users do Windows, usuários.
Você vai colocar o nome da sua pasta de usuário para poder dar certo, senão ele não vai achar os arquivos. E aqui em Source Path, que é o caminho de origem, o path de origem, ele vai usar o que? A unidade C, a pasta Users, e aqui ele vai fazer a interpolação dessa variável User Directory e vai colocar lá o nome do usuário que você especificou. E em Dest Path, que é o caminho de destino, você vai botar lá o nome da unidade, a letra da unidade e qual pasta que ele vai estar salvando essas informações. Essa unidade ela pode ser tanto uma unidade externa, como ela pode ser também um outro drive do seu computador. Às vezes você tem a unidade C, a unidade D, onde o D normalmente você usa para dados, e aí você também pode estar fazendo um backup nessa unidade D, em alguma pasta lá, de forma que fica até mais acessível, você está restaurando depois, e também você está fazendo novas cópias, porque sempre que você fizer alguma alteração, definir algum novo programa, ou até mesmo você atualizar alguma configuração dos seus programas, você precisa rodar o script para ele atualizar o backup. Aqui eu estou apagando qualquer arquivo de log que possa existir anteriormente. No meu caso eu uso os meus arquivos de script nessa pasta, então é interessante que você tenha uma pasta que você possa estar guardando esses arquivos de script. Aqui na minha máquina ele fica na pasta Tools, na unidade C, e tem uma pasta chamada Robocop Scripts, e nessa pasta é onde eu guardo lá meus scripts. Aqui, para o nosso exemplo, seria C/temp, porque eu estou dentro da pasta temp, e aí ele vai gerar esse arquivo de log no mesmo local onde eu estou executando mesmo. Essas próximas linhas aqui, onde eu tenho esse set local e essa série de sets aqui, tudo isso aqui é para que eu possa definir essa variável path. Essa variável path, ela não é uma variável como essa daqui. Essa aqui, por exemplo, ela só guarda um valor, que é o valor que eu defini aqui depois da minha atribuição. A minha variável path aqui, ela é um array, ou seja, ela é uma variável que ela guarda várias informações dentro dela, e essas informações elas são acessadas através de um índice que vai do 0 até a posição do último elemento. Então a gente pode observar aqui que eu tenho no meu índice 0 a minha pasta .android, a minha pasta .aws no índice 1, no 2 .config, que são as pastas que eu estou querendo copiar aqui de dentro. Então eu tenho .android, .aws, .config, e aí você vai montando de acordo com sua necessidade, .m2, .ssh, .vscode. E aí por que eu tenho essas variáveis aqui? Para mim não ter que ficar repetindo todo esse caminho aqui de C, users, Ricardo, aí /.android. Assim não. Assim eu só vou colocar o nome das pastas que eu quero copiar, e lá embaixo eu faço a concatenação junto e monto o nome completo da pasta. Então você observa aqui no exemplo que eu faço uma cópia de várias informações de programas. Por exemplo, existem programas que você vai ter da história do Windows, que eu utilizo, por exemplo, aqui. Eu utilizo muito esse programa aqui, o Dito. O Dito é um programa que eu utilizo para ele manter ali o histórico de tudo que eu copio na área de transferência. Então, dessa forma aqui, eu estou fazendo a cópia, aqui ó, nesse aqui ó, estou fazendo a cópia das configurações dele. E ele também tem dentro dessa pasta aqui ó, local, packages, o nome já é um nome mais complicado, mas ele tem aqui ó, Dito. E aí ele também guarda informação aqui. Então o que acontece? Se eu reinstalar o meu sistema, quando eu rodar o script de restauração do backup, eu já vou ter inclusive as opções que eu já tinha copiado e colado anteriormente. E aí você pode estar fazendo uma varredura no seu computador, de acordo com os programas que você tem, e está elencando aqui todas as pastas que você vai estar querendo fazer a cópia de segurança delas. Então estou copiando aqui do Movave. Quando você copia, por exemplo, o Mozilla e copia também o Chrome, todas as configurações de senhas, apesar de que esses programas eles têm opções também de fazer sincronização de pasta, de senha, de extensões, mas aqui já vem tudo pronto. Quando você reinstala, já está tudo aqui. Então, e aí eu vou elencando esses programas, vou montando aqui essa variável e eu vou montando até chegar no último item que eu quero copiar. E a numeração aqui você tem que observar que ela vai de 0,
porque em um array o primeiro índice dele é 0 e vai até a numeração de itens que você precisa copiar. Inclusive eu tenho até extensões aqui no Visual Studio Code, que depois eu vou estar fazendo vídeos para vocês mostrando as minhas extensões que eu utilizo, onde eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Normalmente eu faço isso. Sempre que eu atualizo essa lista, eu não simplesmente venho e adiciono aqui no final. Com um controle melhor meu, eu procuro manter em ordem alfabética aqui os itens. Então se eu adicionar um item aqui, ele já vai bagunçar a minha numeração. Então eu uso aqui, por exemplo, eu seleciono, usando aqui Ctrl Shift setinha para baixo, ele habilita o recurso de múltiplos cursores, e aí eu seleciono até o meu último item, aí eu uso Ctrl Shift seta para direita para ele selecionar a palavra, aí eu apago, aí ficou tudo vazio, e aí eu utilizo aqui um atalho, ó, Ctrl Shift P, que é para chamar aqui minha paleta de comandos, e aí eu tenho esse Increment Selection. Ele é uma extensão que eu tenho aqui instalado no meu Visual Studio Code, e aí quando eu peço para ele incrementar, ele já monta para mim toda a numeração, ó, e já está pronto para uso. Então depois eu vou estar gravando um vídeo para vocês das extensões que eu utilizo. Eu tenho bastante extensões, inclusive se você vir aqui no site da Microsoft, aqui do Marketplace, você vai observar que eu tenho todas essas extensões aqui que eu criei, ó, todas elas eu criei. Eu tenho extensão para React, para Java, para Flutter, que é a que eu tenho trabalhado muito recentemente. E eu também tenho pacotes de extensão que eu utilizo para agrupar as principais extensões que eu utilizo. Por exemplo, esse Base Development aqui, Extensions, ele tem um conjunto de extensões aqui que são para todos os projetos que eu preciso trabalhar. Então, se você depois der uma olhada com calma aqui, você vai ver que tem bastante extensões. E essa extensão que eu utilizei agora, ela é chamada aqui, ó, Increment Selection. Então a gente vindo aqui, a gente vai ver que está aqui, ó, essa extensão aqui. Então se você instalar esse pacote, você vai ter todas as extensões que eu já uso. E logo mais eu vou estar fazendo um vídeo com as principais aqui, que eu achar mais interessante, porque você observa que são muitas extensões. E fazer um simples vídeo dessas extensões deixaria o vídeo muito longo. Voltando aqui para o nosso script, após eu definir aqui todos os caminhos de configurações que eu vou querer estar realizando a cópia, basta que eu utilize aqui esse comando for, onde o que esse comando for vai fazer? Ele vai pegar cada item desse aqui, a partir do item 0, vai concatenar com o nome da pasta de origem e vai montar aqui a execução do meu comando. Então o que ele vai fazer? O primeiro 0 aqui quer dizer que ele vai começar do 0. O 1 quer dizer que ele vai de 1 em 1. E ele vai até o item de número 35. Então se você adicionar um novo item, ou se você remover algum item aqui dessa lista, você precisa atualizar aqui. Então, por exemplo, se eu adicionei aqui, por exemplo, o item 36. E aí o 36 é um outro programa qualquer. E aí eu tenho que vir aqui e atualizar o meu índice para 36 para que ele possa incluir também esse programa. Porque senão ele só vai até o 35 e não vai fazer a cópia do mesmo. A mesma coisa se ele tiver só até o 35 e você colocou aqui, por exemplo, 40. Aí ele vai tentar acessar os índices de 36, 37, 38, 39, 40 e esses índices não vão existir no array, o que vai ocasionar em erro. Então tem que tomar só esse cuidado. E aqui nesse eco eu estou mostrando uma mensagem, mostrando qual é a pasta que eu estou fazendo a cópia naquele momento, porque eu uso aqui para ele mostrar essa mensagem. O eco é usado para escrever mensagens na tela também. Então estou dizendo, ó, copiando, e aqui essa exclamação PF entre colchete com esse percentual P, o que ele vai fazer? PF é a minha variável, o percentual P é o índice do item que ele está naquele momento sendo processado, e aí ele lê a variável daquele índice e substitui pelo conteúdo da variável. E aqui é a própria execução do comando Robocop, que no vídeo anterior eu já expliquei como que ela funciona. Você vai executar o comando Robocop, vai dizer quem é a origem, vai dizer para onde você vai estar copiando o destino e vai passar aqui os parâmetros. Tudo isso aqui são parâmetros que estão sendo passados. Então aqui eu estou executando Robocop, estou pegando aqui a minha variável SourcePath, que ele vai pegar daqui de cima, que é
unidade C, users, aqui com o meu nome e usuário. E aí aqui ele vai fazer a substituição por cada um desses itens à medida que ele for passando aqui nesse for. Esse for ele vai ser executado de um por um. Então ele vai pegar cada item desse aqui de um por um e vai estar fazendo a cópia dele. E aí ele vai mandar para onde? Vai mandar lá para o meu destino. E aqui eu repito o path para ele poder criar a pasta de destino lá aqui na minha pasta que eu escolhi, né? Que eu tenho aqui, ó, app data backup. Então ele vai na unidade E, app data backup, barra, aí, por exemplo, vai criar essa pasta aqui. Então ele vai criar lá, barra app data local Android. E é importante que você use aqui app data local ou home para ele poder, na hora de restaurar também com os mesmos nomes. Tem que ser os mesmos caminhos, porque senão não vai dar certo a sua restauração. E aí aqui os parâmetros, ele vai substituir, vai adicionar todos esses parâmetros aqui durante as cópias. E esse /xd aqui é de exclude directory. Eu vou aqui usar um comando para ele fazer o wrap das linhas, né, para ele quebrar as linhas. Então aqui eu estou excluindo na execução dessas cópias todos esses caminhos aqui. Esses caminhos aqui eu não quero que ele copie para mim, tá? Então o que você não quiser que ele copie, você coloca /xd e coloca entre aspas os caminhos completos, separados por espaço. E aí esse meu for, ele tem aqui um abre parêntese, ele fecha aqui. E aqui no final eu estou fazendo a cópia desses arquivos aqui, ó. Todas essas informações aqui, eles são arquivos. E eu estou copiando eles separadamente. Estou pegando o meu caminho de origem, mandando para o meu caminho de destino e passando aqui o nome. Isso aqui não são nome de pastas, são nome de arquivos que eu tenho aqui. São esses arquivos aqui, ó. E aí você salva o seu arquivo de script e aí depois você vai pedir para executar ele. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo só para a gente poder ver aqui o resultado. Eu vou aqui na minha unidade D, eu vou criar aqui uma pasta temp. Então eu vou pegar aqui o nome da minha pasta. E aí voltando aqui no nosso script, eu vou alterar aqui o caminho. Em vez de pro E, eu vou gravar aqui no D. Vou salvar. E a gente vai executar o script. É óbvio que a gente não vai esperar aqui ele fazer toda a cópia, mas só para você ver o efeito da execução do comando. Então, só conferindo aqui, tudo certinho. Vamos vir aqui no nosso terminal. Aqui eu vou pedir para listar o meu diretório temp. Eu estou vendo ali o meu script. Vou limpar aqui a tela. Aqui você observa que o meu terminal, ele é um terminal diferente, ele não é aquele terminal padrão do PowerShell. Caso você queira deixar seu terminal com essas configurações, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como ter autocomplete no PowerShell. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo como que você faz para configurar o seu terminal e deixar ele assim com sugestões, com autocomplete. E aí vamos executar o comando, ó. Vou executar aqui o backup, vou dar tab. Você observa que ele tem aqui, ó, a opção de tab completion, mas o que eu quero executar é esse aqui, ó. E esse tab completion é um recurso lá da configuração do PowerShell, do vídeo que eu lhe falei. Então eu vou dar enter aqui. E aí você vai observar que quando eu der enter, ele primeiramente deu a mensagem que não foi possível encontrar o arquivo de log, porque ele não existia, mas na sequência ele já começou a fazer a cópia dos arquivos, ó. Ele está mostrando que ele está copiando aqui a pasta Android, e ele está gerando nesse local aqui o meu arquivo de log. Se eu vim aqui, ó, no meu VS Code, aqui eu já tenho um arquivo de log, ó, aqui mostrando as informações do que está sendo copiado, tá? Isso aqui é para depois você poder, caso ocorra algum erro, você poder estar visualizando qualquer problema que possa ter ocorrido. E aí a primeira cópia que ele vai fazer, ela vai ser um pouco mais demorada, porque ele está copiando tudo, né? Todas as informações que você especificou ali, ele vai estar realizando a cópia delas. E aqui, se a gente for observar, a gente vem aqui, a gente vai ver que ele está copiando. Ó, aqui é o Android, com todos os conteúdos que estão aqui dentro dessa outra pasta do Android, na origem, ele está trazendo para cá para o destino.
Essa pasta é uma pasta grande, agora ele começou a copiar a AWS, já config, está copiando agora a M2. E por essa primeira execução ser demorada, eu vou estar interrompendo aqui para a gente poder dar sequência no vídeo. Aqui eu usei o Ctrl C para interromper. E agora, se nós voltarmos aqui no explorador de arquivos, a gente vai ver que ele estava fazendo aqui devidamente as cópias da unidade D na pasta temp. Voltando aqui para o script, então vou estar fechando aqui o arquivo de log que ele tinha criado. E aí você não necessariamente tem que começar o seu script com todos esses arquivos. Você pode começar de uma forma simples, né? Tendo ali só os programas que você mais usa. Não precisa fazer, por exemplo, desses aqui, porque muitos que eu tenho aqui você não vai ter. Mas algumas coisas, por exemplo, lá do vídeo que eu ensino você a configurar o terminal, que é interessante você ter aqui, por exemplo, esse do MyPost, esse aqui do próprio Windows Terminal, é interessante que você tenha. Então vamos supor aqui que eu quisesse fazer agora um outro exemplo mais simples, apenas copiando, por exemplo, o Insomnia e o TheBeaver, por exemplo. Então eu vou estar, por exemplo, aqui apagando todos esses outros. Eu não vou botar o Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code ele demora um pouco. Então vamos supor que eu quisesse apenas esse. Vou deixar o Expanso também. Vou tirar aqui, deixar só esses aqui. Vou deixar o PowerShell. Aqui também. Vamos supor que eu quisesse apenas desses programas aqui, pegar a configuração. Uma lista mais simples. Então aqui eu baixo que eu comece a minha seleção aqui do zero. Agora eu vou contar aqui apenas até 6, porque a execução dos meus comandos ela só vai até 6, o resto não muda. A única coisa que vai estar mudando, essa parte inicial aqui, que muda é o que? É a sua parte do nome de usuário. Daqui, o que pode mudar? Pode mudar que, como eu mudei aqui, eu posso não ter nada para excluir. Eu posso querer copiar tudo, passar apenas os parâmetros. E eu posso também não querer copiar aqueles arquivos que estão lá fora, mas eu vou deixar ele aqui porque o arquivo é pequeno. Aí eu vou salvar. Então, para a gente poder fazer o teste, eu vou estar excluindo essas pastas. Quando eu digitar aqui o comando backup config e der enter, você vai ver que agora a cópia vai ser bem mais rápida, porque eu escolhi menos informações para serem copiadas. Ele copiou o TheBeaver, copiou aqui o Expanso, copiou o Insomnia, copiou o PowerShell, esse aqui também do PowerShell, o BitTorrent, o VLC e aqui o arquivo de log que ele gerou. Essas mensagens com os nomes que vão aparecendo aqui das pastas que estão sendo copiadas é a execução desse echo aqui, ó. Esse echo é que está fazendo a impressão daquelas mensagens. E aqui ele já finalizou a cópia. E se nós viermos aqui, eu já tenho salvo aqui os arquivos que foram copiados aqui no final. São esses. Também tenho aqui o meu appdata com as cópias aqui de home. Eu tenho o TheBeaver, Expanso, Insomnia, as do PowerShell, o BitTorrent e o VLC. Então aqui já estaria feita essa cópia, e caso eu precisasse agora restaurar, bastaria que eu executasse um script de restauração do backup, que é o que nós vamos estar vendo agora na sequência. Então vou voltar aqui no nosso material. Aqui a gente viu como criar o arquivo de script para fazer o backup, e agora a gente vai aprender como criar o arquivo de script da restauração do backup. Porque para que você possa restaurar o backup, você precisa ter feito ele antes. E por isso que a gente viu primeiramente como fazer para criar o script de criação desse backup. E agora a gente vai ver como que faz para fazer a restauração dele. O script de restauração ele é bem parecido com o script de backup. As únicas diferenças que existem é que aqui no parâmetro, na restauração, você vai usar o /e em vez de utilizar o /mir, porque o /mir ele faz o espelhamento de forma que o que tem na origem tem que ter no destino, e o que não tem na origem, se tiver no destino, ele apaga do destino. Então você não pode restaurar com o /mir
Porque no destino, na sua unidade de backup, você vai ter apenas as partes dos programas que você quis salvar. Então, se você for restaurar com o /mi, tudo que tiver lá na appdata que não tiver dentro da sua parte de destino, ele vai apagar. Ele vai apagar e você pode ter problema no seu sistema operacional. Então, por isso você tem que restaurar com o /e, que o /e ele apenas vai copiar os arquivos. E com relação às pastas de origem e destino, você vai inverter. Quem no backup era origem, aqui vira destino. Então você observa que aqui no destino eu tenho quem antes era a minha origem aqui em cima. Então aqui o meu source path, user directory. E agora ele está em destino. E quem era meu destino lá vira source, vira origem. Então aqui eu tinha meu destino UE appdata. Agora o processo é o inverso, porque eu estou trazendo do meu destino para a minha origem. E aí você vai fazer o que? Você vai colocar os mesmos caminhos que você tinha lá na origem, no backup. E aí com relação aos nomes das pastas que você fez a cópia, você não vai alterar nada, vai ser mantida a mesma. Só tem que tomar o cuidado que, se lá no backup você depois adicionou novos programas, você também precisa adicionar esses programas novos aqui na restauração, senão ele não vai restaurar os programas para você. Então aqui nesse último exemplo que a gente estava trabalhando, se eu quisesse criar um arquivo de restauração aqui desse backup, eu bastaria que eu copiasse ele aqui, e aí eu venho aqui, crio um novo arquivo, que eu vou chamar aqui de restore config.bat, não pode esquecer do .bat, e aí eu vou colar, e aí o que vai acontecer aqui? Aqui no meu parâmetro, em vez de /mi, vai ser /e, para ele fazer apenas a cópia. Aqui o meu caminho que antes era de origem, ele vai vir aqui para o meu destino, e quem era meu destino vem para a origem. Aí é só salvar e o meu script de restauração está pronto. E aí o que acontece? Quando você formatar o seu computador e você instalar o Windows, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Primeiramente você vai pedir para atualizar o seu Windows. Você faz todas as atualizações que ele tiver, atualiza também os aplicativos da loja, da Store do Windows. E aí depois que você instalou o Windows, fez as atualizações deles e as atualizações dos aplicativos da Store, e aí você vai lá na parte onde tem os seus scripts e você vai executar o seu script de restauração do backup. E aí assim que você terminar de rodar o seu script de backup, é só você instalando os programas que você utiliza normalmente. E aí esses programas que você instalar, que você restaurou ele aqui, quando você executar eles já vão estar com todas as configurações que você tinha definido antes. Então, para você ter uma ideia, aqui nesse meu computador, recentemente eu formatei ele. E até o meu terminal, quando eu terminei de restaurar o backup, já estava tudo pronto. E se você assistir lá o vídeo, você vai ver que dá trabalho para poder deixar o terminal bonitinho como ele está aqui. Tem que instalar alguns pacotes. E aí, como aqui no meu caso, a minha pasta de documentos, ela fica na unidade D, e aí esses plugins do terminal ele guarda dentro da pasta de documentos. Então, quando eu restaurei o backup, ele já leu esses plugins dentro da pasta de documentos, e o meu terminal já estava pronto para ser utilizado, não precisei fazer nada com ele. E o mesmo serviu para o Visual Studio Code, que já tinha meus temas, minhas configurações, minhas extensões, os meus snippets que eu utilizo. Aqui, por exemplo, o Insomnia, que eu utilizo muito, ele já tinha aqui todas as requisições que eu tinha feito, já tudo salvo, já com temas, já com as variáveis. Os plugins que eu utilizo nele também já trouxe todos instalados. Voltando aqui no nosso material, a gente finalizou aqui essa parte do script de restauração. E os cuidados que você precisa ter na restauração é com relação ao parâmetro mi, onde na restauração do backup deve ser obrigatoriamente substituído pelo parâmetro e, além de você fazer a substituição lá dos caminhos de origem com o caminho de destino, você inverter como a gente já viu. Assim, essa é a forma que eu tenho para mostrar para vocês, que é a forma que eu estou utilizando no momento. Já tentei utilizar outras formas com outros aplicativos, mas essa no momento é a que eu estou achando mais eficiente para mim e tem me atendido muito bem, e por isso eu achei interessante estar passando essa informação para vocês. Uma outra situação que você também pode estar utilizando esse backup que você faz
é caso você tenha mais de um computador que você trabalhe e você queira levar a sua configuração dos seus programas para o outro computador. Que às vezes você tem o computador de trabalho e tem seu computador pessoal. E aí, para evitar que você tenha que estar fazendo a configuração, replicando ela nos dois computadores, você pode fazer o backup em um computador, no HD externo, e depois você está restaurando essas configurações no seu outro computador de trabalho. E agora eu peço a você que deixe aqui nos comentários desse vídeo o que você achou da ferramenta Robocop para estar realizando o backup e a restauração das suas configurações dos seus programas, onde uma vez que, caso você precise formatar o seu computador, você possa de uma forma muito mais simples ter as configurações dos seus programas restauradas com a execução de apenas uma linha de comando no seu terminal. Se você gostou desse vídeo, convido você a estar se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, que você clique no sininho para ativar as notificações e você ser notificado de novos vídeos quando eu postar. Deixe o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa estar recomendando esse vídeo para outras pessoas, para outros devs. Compartilhe esse vídeo com outro amigo seu que você queira estar dando para ele essa dica também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Telegram, na descrição desse vídeo tem o link, vai lá, se inscreve no nosso canal do Telegram, para que eu possa ter uma comunicação melhor com vocês. Desejo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.